nós vamos encerrar a nossa série chamada Extravagante. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, um dos costumes diferentes que nós temos aqui também é pregar em séries. Nós fazemos igual novela. A gente faz um capítulo nesse domingo, aí no outro domingo faz outro capítulo, para dar um gostinho de quero mais, para a pessoa voltar. E também porque a gente entende que tudo que você ouvir aqui hoje, você vai reter no máximo 10%. Quando chegar segunda-feira, com o estresse da vida, do trabalho, você vai esquecer a maioria das coisas que eu falei. Então a gente prega em séries, que é para te ajudar a memorizar, porque aprender a palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos aprender. Então a gente faz isso em séries. Normalmente a nossa igreja, cada domingo é um pedaço de uma mensagem. E nós começamos há 3 domingos atrás, hoje é o 4º, uma série de mensagens chamada Extravagante. Nós chamamos de Extravagante, para falar do amor de Deus para conosco, desse amor tão grande que Deus tem para conosco. E eu não encontrei nenhuma palavra melhor do que extravagante para definir o amor de Deus. E aí na primeira mensagem, na introdução da mensagem, vou recapitular para você se você não estava aqui, nós falamos da definição de extravagante. Extravagante é tudo aquilo que não é razoável ou apropriado. E aí a gente discutiu que razoável é amar quem nos ama, mas Jesus amou aqueles que não o amavam. Não é razoável, não é apropriado, porque o apropriado para todo pecador, eu e você, é o salário do pecado, como a Bíblia diz. Mas a graça de Deus, que não é apropriada para nós, nos foi dada através de Jesus. E aí nós discutimos esse conceito e entramos na primeira mensagem, que a gente falou que o amor de Deus ele é extravagante porque ele é incondicional. Ele é extravagante porque é incondicional. E aí nós estudamos o versículo mais difícil da Bíblia e o mais mal interpretado talvez, porém o mais popular. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não venha a morrer eternamente, mas tenha vida eterna. A primeira mensagem foi sobre o amor incondicional de Deus. Se você não assistiu, você pode procurar lá no nosso endereço. Você entrar lá, capelachurch.com, tem o ícone do YouTube, tem todas as nossas mensagens lá. Você pode procurar, ou na nossa página do Face também, tem sempre o link, toda segunda-feira ele aparece lá. A segunda mensagem nós falamos do amor irracional de Deus. E aí foi até engraçado discutir, porque nós dizemos que Deus, ele é irracional, de acordo com os nossos padrões, porque Deus não segue uma linha de raciocínio lógico linear como o ser humano. O que é uma linha de raciocínio lógico linear? É o causa, efeito, causa e consequência. Eu faço isso, portanto, isso acontece. Deus não segue essa linha, porque se Deus seguisse essa linha do raciocínio humano, lógico, linear, Jesus não estaria na história, porque não faz sentido racional, de acordo com os nossos padrões, que alguém inocente venha morrer pelo culpado. Não faz sentido. E foi até engraçado que o Igor, meu amigo já de quase infância, quando eu acabei a mensagem, ele me trouxe uma frase que ilustrou muito melhor o que eu preguei. Aí eu falei para ele, poxa vida, você podia ter me falado isso antes, que eu colocava isso online, para o pessoal poder ver. Então eu vou repetir hoje, para poder ficar online, para o pessoal poder ver. Ele disse que o amor irracional de Deus é ilustrado da seguinte maneira: quando o justo morre pelo injusto. Muito melhor que o inocente pelo culpado, fica mais fácil de gravar, né? Então eu preciso usar mais ele, eu preciso usar ele para preparar minhas mensagens, quem sabe pregar aqui também. O amor de Deus ele é ilustrado dessa maneira irracional, quando o justo morre pelo injusto, quando o justo paga pelo injusto. Foi muito melhor. E aí na terceira mensagem nós falamos do amor inabalável de Deus, que o amor de Deus é inabalável. Nada que você faça vai te fazer perder o amor de Deus, e nada que você faça vai te fazer ganhar o amor de Deus. Não tem como você fazer alguma coisa para ganhar mais do amor de Deus, porque o amor de Deus já está estabelecido. Lá a gente leu 1 João capítulo 4, na segunda mensagem, que nisto nós conhecemos o amor de Deus, que Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que crê nele tenha vida. Ou seja, o amor de Deus já está estabelecido, não muda. Deus não vai fazer nada mais, já está feito, já foi feito lá na cruz. Quando Deus entregou o seu Filho, Ele veio, viveu uma vida perfeita, foi tentado, mas não pecou, morreu na cruz por mim e por você, derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos purificados dos nossos pecados, ressuscitou para poder esfregar na cara da morte do diabo que eles não têm jeito, não têm chance, e hoje eu e você temos vida porque cremos nele. Esse foi o amor inabalável de Deus. E hoje
como é Dia das Mães, como eu prometi no domingo passado, eu quero falar do amor imensurável. O amor de Deus é imensurável, é impossível de medir, impossível. Se você quiser colocar uma medida, um sistema métrico, quantos metros cúbicos de amor Deus te entregou, é impossível medir o amor de Deus. Ah, mas Deus entregou o seu Filho na cruz por nós, mas é impossível medir o amor de Deus. E eu vou provar para você, porque eu quero hoje fazer de uma maneira diferente. Hoje eu vou usar só um texto bíblico, um pouquinho grande, não é tão grande assim, e só nesse texto bíblico, que é como eu digo, quanto mais prático você quiser ser na sua vida, mais bíblico você precisa ser na sua vida. Quanto mais prático você quiser ser, mais bíblico você precisa ser. Então hoje eu vou ficar só no texto. E quando eu ler o texto, eu acredito que você vai fazer assim: olha, é imensurável mesmo, não tem como medir. Eu até vi uma ilustração, eu pensei em fazer essa ilustração, mas eu não tenho como sozinho fazer essa ilustração. Mas se você pensar no seguinte: pega uma faixa ou uma corda, estica essa corda lá do aterrado da prefeitura, e aí você vem esticando ela retinha, passa aqui dentro do Moarama, passa dentro da janela do Moarama ali, ó, passa por aqui e leva ela até lá no escritório central, uma corda. Aí no meio dessa corda, bem no meio dessa corda, você pega um barbante, um fio dental, e põe ele em cima assim, ó, como se esse fosse a corda, você põe o barbante aqui em cima. Conseguiu entender a ilustração até agora? Isso seria talvez 0,00001% da comparação do amor de Deus para nós, aquela corda que se estica, com aquilo que a gente pode tentar amar o próximo ou tentar fazer igual a Deus, que é esse fiozinho de fio dental. Isso é 0,00001% talvez daquilo que seja o amor de Deus por mim e por você. É imensurável, imensurável. Então eu quero ler com você hoje o Salmo 103, um salmo de Davi. Eu normalmente não uso as escrituras do Antigo Testamento, porque se você ler, vou explicar antes de você abrir o Salmo 103, por que você não usa as escrituras do Antigo Testamento, Pedro? Porque você vai olhar na carta que foi escrita aos Hebreus, no final do capítulo 8, diz que tudo aquilo que é velho está pronto para ser jogado fora. E se o Antigo Testamento aponta para Cristo, e eu já vi a Cristo, eu não preciso ficar voltando naquelas coisas, eu prefiro ler o Novo Testamento. Porém, tem muita coisa no Antigo Testamento que serve para a nossa instrução, que serve para o nosso aprendizado. Então hoje, especialmente para ilustrar esse amor imensurável, eu quero falar sobre o Salmo 103. Se você tiver o Salmo 103 aí na sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. E como eu disse, eu vou fazer diferente. Ao invés de ler o Salmo inteiro e expor os pontos que eu gostaria de expor, hoje eu vou ler talvez versículo por versículo ou pedaço por pedaço e vou parar para fazer alguns comentários. Beleza? Tranquilo? Vai me acompanhando aí. Se você se perder, levanta a mão que eu desacelero um pouco. Beleza? Vamos ler. Não capítulo, porque Salmo não tem capítulo. Salmo é uma coleção de canções e orações individuais. Então, Salmo 103, se você estiver aberto aí, vamos ler. Diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Primeira pausa que eu vou fazer aí no versículo 2. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios que Deus te deu? Quais são os benefícios que Deus me deu? Quando Davi escreveu esse salmo, de quem que ele estava falando? Para quem que ele estava falando? Ele escreveu esse salmo para o povo israelita, mas serve para eu e para você. Quando Davi escreveu o Salmo 103, ele fala: não te esqueças dos benefícios que Deus te deu. Se você voltar lá em Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8, você não precisa voltar lá porque são dois capítulos grandes, mas em Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8, Deus primeiro fala o seguinte: não te esqueças que eu sou o seu Deus, que te tirou do Egito. Primeiro benefício. Não te esqueças que eu sou o seu Deus, que te tirou do Egito. E no capítulo 8, na linguagem de hoje, se nós fôssemos traduzir, Deus diz para o povo de Israel o seguinte: não te esqueças que eu que te abençoo quando você receber suas bênçãos materiais. Porque nós temos bênçãos espirituais, obviamente, mas também acontece, porque o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, que nós tenhamos bênçãos materiais. Também acontece, quando você se dedica no seu trabalho, de você prosperar.
Às vezes a gente tenta pregar uma mensagem do Evangelho sobre prosperidade. Você não precisa pregar sobre prosperidade, basta trabalhar. Sabe qual é o segredo da prosperidade? Vou te dar o segredo, algo que me custou muito caro, eu vou te dar de graça agora, tá pronto? Qual que é o segredo da prosperidade financeira? Quer ouvir? O segredo da prosperidade financeira é gastar menos do que ganha. O segredo da prosperidade financeira: se todo dia você gastar menos do que você ganha, você vai ficar rico. Você vai ficar rico. Porque o que é riqueza? Riqueza é ter mais do que você precisa. Isso é riqueza. E se você gastar menos do que você ganha, você vai ser rico. Pegou? Nós precisamos inverter. Ao invés de gastarmos mais do que ganhamos, como que a gente gasta mais do que ganha? Com um negocinho chamado cartão de crédito. Peguei pesado, no Dia das Mães, todo mundo vai passar na Líder, todo mundo vai passar na Renda e comprar em 3 vezes. Cartão de crédito é como a gente gasta mais do que a gente ganha. Por quê? Porque a gente ganha um salário de 2, 3 mil reais no mês e vai lá e compra televisão de 3.500. Mas é parcelado em 12 vezes. Eu posso pagar a parcela, mas nós não podemos pensar na parcela, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Esse é um costume que nós precisamos desenvolver. Vou apontar o dedo? Claro que não, porque eu sei que isso faz parte da nossa cultura. Para mim é quase injusto poder falar isso com você. Sabe por quê? Porque eu vivi 10 anos na minha vida num lugar onde não existe cartão de crédito. Então eu tive que aprender. Mas você não precisa passar por essa dificuldade de ter o seu cartão de crédito estourado para entender. Então, o segredo da prosperidade financeira, quando Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, quando você receber as suas bênçãos materiais, não se esqueça que eu é que te abençoo. Me dei bem no trabalho, eu estou economizando, eu estou gerenciando bem o meu dinheiro. Legal, mas não se esqueça que é Deus que te abençoa. Porque todas as bênçãos que nós temos, nós devemos reconhecer que vem do alto. Assim que a palavra nos diz. Então aqui no Salmo 103, Davi já dá um lembrete para nós. No versículo 2 é como se ele estivesse falando para aquele crente. Sabe aquele crente que vem para a igreja quando está com dificuldade, mas quando recebe aquilo que ele esperava, ele some? É isso que Davi está falando. Não te esqueças dos benefícios que Deus te deu. Vamos continuar, versículo 3 diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Hoje de manhã nós oramos por aqueles que estão enfermos. Quem é que cura? É Ele. Óbvio, nós vivemos numa sociedade já há 2.000 anos depois de Cristo. Deus permitiu de tal maneira que nós estudássemos, que nós aprendêssemos ciência, que os médicos se aplicassem, que eles descobrissem curas para determinadas doenças. Óbvio. Você está com dor de cabeça? Toma um Panadol. Você está com um problema? Você não sabe o que é? Não seja hipócrita e diga: eu vou orar e Deus vai curar, porque talvez Deus queira usar o pediatra, porque talvez Deus queira usar o seu clínico geral, porque na hora que você chegar no clínico geral, ele não é cristão e você conversa com ele, ele se converte. E aí talvez por causa da nossa bateção de pé, falar: não, eu não vou tomar remédio, a gente deixa de pregar o evangelho para quem precisa ouvir, porque nós não somos Deus, nós não enxergamos como Deus. Deus cura? Óbvio que cura, mas eu aprendi o seguinte há muito tempo atrás: Deus só faz aquilo que você não pode fazer, porque se Ele fizesse tudo que você pode fazer, você não precisava ter cérebro, você não precisava ter massa cefálica. Então Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quando se trata de cura, como nós oramos pelos nossos irmãos aqui que estão com câncer, por exemplo, já fizemos tudo que podíamos fazer. Agora precisamos orar, precisamos clamar para que Deus faça uma intervenção, porque é Ele quem cura, é Ele que cura, ninguém mais. Na ordem lógica das coisas, nós deveríamos sofrer por causa das doenças, mas Deus não é lógico, Deus não é racional como nós, racional linear como nós. A cura da doença, quando o salmista fala aqui no versículo 3 que é Ele quem cura, Ele não quer dizer só da cura física. Talvez Ele esteja falando da cura da maior doença que existe, a pior doença que existe no mundo. Qual é a pior doença que existe no mundo, você sabe? Posso ser bem sincero para você? A pior doença da humanidade é o pecado, porque foi o pecado que nos afastou de Deus. E quanto mais longe de Deus nós vivemos, pior é a nossa vida.
Quanto mais afastados de Deus nós vivemos, maior é o nosso vazio existencial. As crises existenciais, as crises de depressão, todas essas crises, na sua grande maioria, não vou generalizar porque eu não sou psiquiatra, não sou qualificado para isso, mas na sua grande maioria existem porque as pessoas têm um vazio existencial. E esse vazio existencial não se preenche com nada que não seja Cristo. Nada. Vamos continuar. Versículo 4. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele, Deus, que te redime. Sabe que lá fora eu aprendi um conceito interessante, eu não sei se alguma vez você já ouviu falar sobre isso. Existem 3 atitudes que nós podemos tomar quanto às coisas e pessoas e circunstâncias e situações do mundo. 3 atitudes que nós podemos tomar. Toda vez que você vê algo do mundo, e eu posso falar isso com conhecimento de causa. Por quê? Porque eu cresci rebelde, não cresci na igreja, amo basquete e hip hop. Todas as coisas que na igreja tradicional normalmente são olhadas com um pouco de receio. E com essa experiência, esse conhecimento de causa, eu aprendi essas 3 atitudes que você pode ter com as coisas do mundo. Quando eu digo coisa do mundo, eu digo as coisas que não são comuns entre os cristãos. Por exemplo, consumo de bebida alcoólica. Vamos dar esse exemplo. É errado beber bebida alcoólica? É errado o crente beber cerveja? Não. Ai, gravei agora, já era, vai para a internet. Não é errado. Não é errado. Mas como? Isso é um absurdo você falar isso na igreja. Lê a Bíblia. Vai ver que Jesus tomou vinho. Vinho tem álcool, assim como a cerveja, assim como a vodka. Tem álcool. Então não é errado. O que é errado? Errado é você se embriagar. Agora as pessoas falam isso, por quê? Que é errado embriagar, elas não entendem o porquê por trás. Porque quando você se embriaga, você perde o autocontrole. E qual que é uma das facetas do dom do Espírito Santo? Autocontrole. Do fruto do Espírito, você vai ler lá em Gálatas. O fruto do Espírito, um deles é autocontrole. Uma vez que você se embriaga, você perde o autocontrole, ou seja, não está mais no Espírito. Entendeu por quê? Então você pode beber à vontade. Você vai para o churrasco, você vai para o almoço do Dia das Mães agora? Vai rolar o frango com farofa, uma cervejinha? Beba sua cerveja. Caraca, falei isso na igreja. Beba sua cerveja. Skol, Brahma, redondinha. Só não se embriague. Ah, mas você não pode falar isso porque cerveja faz mal. E a Coca-Cola que você bebe? E o McDonald's que você come? E o estilo de vida mal levado que a gente leva, sedentário? Porque você está denegrindo o templo do Espírito Santo. Então você devia acordar todo dia 5 horas da manhã para dar sua corridinha para se manter em forma. Se esse é o seu argumento, se você não está em forma, você não pode argumentar. Nem eu. Então que a gente possa deixar essas coisas elementares de lado e passar a pensar naquilo que realmente importa. Vamos pensar em Cristo. E essas 3 atitudes, eu comecei e não terminei, né? As 3 atitudes que a gente pode ter com as coisas do mundo. A gente pode rejeitar, a gente pode receber, ou a gente pode redimir. Rejeitar, receber ou redimir. O que eu acabei de fazer com a bebida alcoólica agora foi redimir. Porque seria muita hipocrisia minha falar que você não pode consumir bebida alcoólica e fazer a Santa Ceia com vinho dentro da igreja. É muita hipocrisia. Então você pode, em tudo na sua vida, você pode pensar dessa maneira. Tudo que acontecer contigo em interação com o mundo, você pode receber, rejeitar ou redimir. Há muito tempo atrás, talvez na época dos seus pais, a televisão foi rejeitada. Foi rejeitada na igreja. Não se pode assistir televisão porque a televisão é a caixa do diabo. Foi rejeitado. Passou-se um tempo, nós redimimos a televisão, porque milhares e milhares de pessoas foram convertidas através da pregação que passa na televisão. Os americanos ficaram famosos por causa do televangelismo. Hoje nós temos vários pregadores na televisão, e não cabe a mim julgar se eles estão falando coisa certa ou errada, mas nós temos aí Igreja Universal, Igreja Mundial, nós temos Silas Malafaia, nós temos um monte de gente que fala na televisão. Quantos milhões de pessoas não estão sendo alcançados pelo Evangelho por causa da televisão, que era proibida, era rejeitada, hoje foi redimida. Tem coisas no mundo que você pode receber. Por exemplo, vou passar um pouquinho de tempo aqui. Por exemplo, rock and roll, né? O pessoal gosta de rock and roll, heavy metal. Aí esses dias atrás
teve um grupo na nossa igreja que chegaram porque eles têm um pouco de intimidade, chegaram em mim e falaram: pô, pastor, nós estamos indo aí no show do Iron Maiden, pode ir no show do Iron Maiden? A minha resposta para eles foi o quê? Eu lá sou seu pai? Para falar onde você pode e onde você não pode ir? Vai onde você quiser, pô. Sou seu pai. Se eu fosse seu pai, você ia ter que me respeitar, porque eu pago as contas, eu decido as regras. Você vai ou não vai onde eu decido, porque você é menor de idade, você deve me respeitar. Agora, eu não sou seu pai, você vai onde você quiser. Eles curtiam o Iron Maiden, foram assistir o Iron Maiden. E daí? Ah, mas os caras cantam uma música do inferno e tal, pá. Pô, liga só a Rádio 103, você vai ver os caras cantando em inglês, você não entende nada, os caras estão falando um monte de pornografia na música. Eu falo com conhecimento de causa. Tem tanta música em inglês que toca na rádio, que as nossas crianças estão assim, ó, e os pais achando bonitinho. Sabe o que está cantando? Um bando de pornografia, chamando seus filhos e suas filhas de prostitutas e cafetões. E aí? Ah, mas é em inglês, eu não entendo. Você vai ficar ignorante pro resto da vida? Entendeu? Tem coisas que você pode receber, tem coisas que você deve redimir, e tem coisas que você deve rejeitar. Por exemplo, pornografia. Hoje está pesado, no Dia das Mães, hoje está pesado, pornografia. Pornografia é errado, ponto final. Sabe por quê? Porque ele faz da mulher um objeto, e a mulher não é um objeto. A mulher hoje, no Dia das Mães, especialmente, a gente precisa lembrar disso, a mulher não é um objeto, a mulher é um complemento do homem, a mulher foi criada do homem, foi te dada para te fazer companhia, para te completar. Você sem a mulher, você está pela metade. Pegou essa? Aí você vai e liga um filme pornográfico, e pior, tem gente casada que põe um filme pornográfico que é para dar uma pimentada no relacionamento. Pô, quer pimenta, pega o vidro de pimenta e toma inteiro, pô. Isso não existe, cara. Isso não apimenta nada. Você sabe o que você faz? Você abre a porta do seu quarto para o diabo entrar e estragar com o seu casamento, que você está objetificando a mulher. Você indiretamente está dando um mau exemplo para os seus filhos, porque eles vão ver, uma hora ou outra eles vão ver. Pô, como você sabe disso? Eu não cresci na igreja não, cara. Eu fui me converter aos 17, rebelde, depois de tentar matar meu pai. Eu sei do que eu estou falando. Não caia na mesma besteira. Não faça a mesma besteira. Aprenda a receber, rejeitar e redimir. Pornografia não tem como ser redimido. Não tem como ser redimido. Precisa ser rejeitado. Algumas coisas precisam ser rejeitadas. Outras vão ser redimidas. Outras vão ser recebidas. Vamos lá. Versículo 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a águia. É Ele quem enche a tua boca de bens e renova a sua mocidade como a águia. É aquela promessa ou esperança, nós não sabemos, mas a promessa ou esperança de uma vida saudável. Aquele que teme a Deus, aquele que serve a Cristo, aquele que se encontrou, que preencheu o vazio, aquele que tem um propósito de vida que vai além da sua própria vida, que vai além dos seus 70 ou 80 anos que vive na terra, tem uma promessa ou uma esperança, nós não sabemos, de uma vida saudável, de uma velhice saudável, que é o que todos nós almejamos. Todo mundo quer ter uma velhice saudável. Ninguém quer envelhecer e passar seus últimos 10 anos na cama ligado à máquina. Alguém aqui quer? Ninguém quer. Nós precisamos nos lembrar que é Deus que enche as nossas bocas de bens e que nos dá essa esperança de uma vida próspera. Vou pular para o versículo 9. Se você estiver aí no Salmo 103, versículo 9, diz o seguinte: Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Olha que coisa louca. Deus não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Deus não é um carrasco. Deus não está bravo contigo. Deus não está doido para te queimar no fogo do inferno. Não é isso. Não é isso, é ao contrário. Ele é, como diz lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, Deus, Ele não está atrasado, Ele é paciente. Com quem? Contigo. Porque você vai sair daqui e amanhã você vai pecar de novo, eu vou pecar de novo, mas Ele é paciente com todos nós, porque Ele não quer que o ímpio se descabece e vá parar no inferno e seja julgado. Ele não quer, Ele quer que todos se convertam e se arrependam. É isso que Deus quer.
A maior alegria de Deus seria que o mundo inteiro fizesse assim: eu me arrependo dos meus pecados e eu quero te servir. Essa seria a maior alegria que Deus tem. Versículo 10: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Está conseguindo acompanhar? Está dando para acompanhar? Olha o que o salmista aqui, antes de Jesus chegar, centenas de anos antes de Jesus chegar na terra, centenas de anos antes de nós entendermos o conceito da graça, o que é a graça, o que é o favor imerecido, o que é receber aquilo que nós não deveríamos receber, o salmista diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. A gente já repetiu isso aqui tantas vezes, né? A lei, eu obedeço, portanto Ele me ama. Na graça, Ele me ama, portanto eu obedeço. Sacou a diferença? Na graça o amor dele vem primeiro. Na graça a redenção minha e sua, o direito de participar no reino dos céus, o direito de participar com Cristo, o direito de ser chamado filho de Deus, como diz lá em João 3 e João 1. Esse direito é nos dado antes de nos arrependermos. Na lei não, na lei eu precisava ser batizado, purificado, passar pelo ritual. No começo da igreja rolou até um rolo, porque os caras queriam que os convertidos se tornassem judeus antes de se tornar cristão. Na lei é assim, eu preciso fazer um monte de coisa para eu poder me encaixar. Na graça não, Ele já me recebeu, Ele já me amou. Isso aqui é tão impressionante, porque mostra para nós que antes mesmo de Jesus, a graça já existia. Antes de Jesus, porque aqui está escrito, óbvio, Davi, um cara ruim de lidar, adúltero, assassino, covarde. Essas são as características de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Covarde, assassino, adúltero, tudo isso ele fez. Ele mandou matar um cara sem precisar, porque ele queria a mulher dele. Ele adulterou enquanto estava casado. Ele saiu correndo quando era para brigar. Esse era Davi. Aí ele escreve: Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Olha que impressionante. A graça de Deus já no Antigo Testamento. Versículo 11: Pois tão quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Lembra da ilustração do começo da mensagem aqui, da corda? Você lembra? Lá do aterrado até o escritório central. Imagina você colocar, não tem como descrever. Eu estou pensando aqui, imagina você, mas não tem como descrever. O seu pecado do seu ser, quando Deus te salva pela graça, ele fica tão longe de você quanto o Ocidente é do Oriente. Aonde começa o Ocidente? Vou te fazer essa pergunta capciosa. Aonde começa o Ocidente? Aonde começa o Ocidente? Quem sabe? Geografia ficou ruim pra galera. Mas essa é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que não tem resposta certa. Sabe por quê? Porque o Ocidente e o Oriente, o Oeste ou o Leste, depende de onde você está. Depende da sua localização geográfica. Óbvio que o nosso planeta tem a sua parte leste e a sua parte oeste, mas se você virar de cabeça para baixo, ela está invertida. Agora vem o X da questão. O objetivo aqui não é te dar uma aula de geografia. O X da questão é o seguinte: aonde está Deus no espaço e tempo? Se isso é o espaço e tempo, aonde está Deus? Ele está fora, ele está lá, sei lá onde, ele está fora. Então para Deus, o Ocidente e o Oriente não tem nem princípio nem fim. Essa é a dimensão que Deus te ama. Essa é a dimensão que Ele afasta os seus pecados e as suas transgressões do seu ser. Ah, mas eu vou pecar amanhã de novo. Sim, você tem uma natureza pecaminosa, eu também tenho. Mas Deus não olha para isso, porque Ele não é racional de acordo com os padrões humanos. Ele olha para Jesus. E quando Ele olha para Jesus, o seu pecado está tão longe de você quanto o Ocidente é do Oriente. Que louco! A Bíblia é interessantíssimo de se ler. Versículo 13, estou quase acabando. Nem sei quanto tempo falei já. Falei bastante já deu 30 minutos. O pessoal está prestando atenção hoje.
Vou acabar, versículo 13. Como um pai, e aqui hoje, como é dia das mães, eu vou mudar esse versículo da Bíblia só pelo contexto, tá? Não me chame de herege, não vai sair daqui amanhã para, pô, o cara tá pregando heresia lá, falou que Deus é mãe. Não, não é isso que eu vou ler. Só por causa do dia das mães eu vou ler diferente. Como uma mãe se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra-se que somos pó. E aí ele continua, versículo 15: porque o homem, seus dias são como a relva, passam rápido, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas, aqui está o X da questão da mensagem de hoje. Hoje eu falei para vocês que eu não ia pregar uma mensagem tópica e mostrar os pontos. O X está aqui hoje. Entenda as escrituras, como diz lá no Novo Testamento: aquele que tem ouvidos, que ouça. Eu quero que você pare e preste atenção nesse versículo, nessa parte. Concentra bem, Salmo 103, versículo 17: mas a misericórdia do Senhor, ou o amor do Senhor, ou a graça do Senhor, traduza por uma dessas palavras. A misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. Uau! A misericórdia do Senhor é imensurável, porque aonde que ela começa? No eterno. Aonde que ela termina? No eterno. E onde que ela está? No eterno. Pegou? Antes que o mundo fosse formado, antes que o universo existisse, antes que tudo viesse a ser, quando diz lá em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus disse: haja luz, e houve luz. Antes que isso acontecesse, porque a eternidade não tem princípio. O que tem princípio é o tempo que nós contamos, o Cronos. Mas a eternidade não tem princípio, porque a eternidade é para sempre, é eterna. E aqui o salmista diz que a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade no passado, eterna no presente, em eternidade até no futuro. Ou seja, o amor de Deus é imensurável. É imensurável, é impossível medir o amor de Deus. Para nós fecharmos essa série, enquanto os músicos se colocam ali, nós vamos, como de costume, cantar aquela música, Deus me ama, para ficar na nossa mente. Mas para concluir a nossa série, eu quero te deixar com esse resumo. Na nossa primeira mensagem nós dissemos que o amor de Deus, ele é incondicional, e ele é de fato incondicional. Na nossa segunda mensagem nós dissemos que o amor de Deus é irracional. Na terceira mensagem nós dissemos que o amor de Deus é inabalável. E hoje eu estou te dizendo e te provando por A mais B nas escrituras, Salmo 103, no versículo 17, que o amor de Deus, ele é de eternidade em eternidade sobre aqueles que o temem. Na última mensagem eu comentei isso e eu achei muito pertinente. Toda vez que o evangelho é pregado, existem dois grupos de pessoas existindo: aqueles que já entenderam e fazem parte do corpo de Cristo, e aqueles que não entenderam ainda e ainda não conseguem fazer parte do corpo de Cristo. A ilustração do domingo passado foi que no portão do céu vai estar escrito do lado de fora: todo aquele que quiser, venha. Mas do lado de dentro vai estar escrito: escolhidos antes da eternidade. Olha que interessante. Do lado de fora está escrito: todo aquele que quiser, venha. Ou seja, o amor de Deus, a misericórdia dele, que é eterna, de eternidade em eternidade, está estendida para todo aquele que quiser. Não precisa critério, não precisa se limpar, não precisa se arrumar, não precisa deixar de fazer as coisas que você está fazendo, não precisa ser perfeito, não precisa ser religioso, não precisa ser católico, budista, cristão, evangélico, nada disso. O amor de Deus está disponível para todo aquele que quiser. Talvez você hoje esteja do lado de fora do portão. E eu não estou dizendo isso como uma ameaça, porque o amor de Deus, ele é de eternidade em eternidade. Se não for hoje, vai ser amanhã, porque uma hora ele vai te alcançar. Porque de Deus você pode até correr, mas não tem como se esconder. Do lado de fora do portão vai estar escrito: todo aquele que quiser venha. E eu quero te fazer essa pergunta: você quer? Porque o amor de Deus, ele é voluntário, ele não força ninguém a nada, porque Deus é um bom pai.
Deus não é um pai abusivo. Talvez você tenha tido um pai ou uma mãe abusivo que te forçava a fazer as coisas. Deus não força ninguém a fazer nada, porque se Ele forçasse não seria amor, seria abuso. Deus te ama, Deus me ama. Por incrível que pareça, talvez você esteja pensando na sua mente: poxa, mas eu não fiz nada para merecer esse amor. Pelo contrário, eu fiz tudo para desmerecer esse amor. Ele te ama. Se você estiver do lado de fora do portão, eu quero te dizer, está escrito para você: todo aquele que quiser, venha. E se você estiver do lado de dentro do portão, está escrito para você se lembrar: escolhido antes da eternidade. Deus te escolheu antes que você pudesse escolher qualquer coisa. Se você está aqui hoje, saiba que Ele te escolheu antes que você pudesse escolher qualquer coisa. E se você quiser começar essa caminhada com Ele, lá atrás nós temos algumas Bíblias que é para te ajudar. Para te ajudar. Se você quiser começar a andar com Cristo, porque a conversão, ela não é uma atitude que você levanta a sua mão, faz uma oração e aí você está salvo. Não é isso. A nossa conversão aconteceu lá quando Ele nos escolheu, continua acontecendo hoje enquanto você escuta da palavra dele, e vai continuar acontecendo até que Jesus volte e nos resgate. É um processo. Então eu não posso te pedir para aceitar Jesus, porque você não tem condições de aceitar Jesus. Eu não tenho condições de aceitar Jesus. É Ele que nos aceita, é Ele que nos ama. Nisso nós conhecemos o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro, antes de nós o amarmos. Se nós quisermos viver esse amor de Deus, nós precisamos entender que Ele é quem ensina, que Ele é quem converte. Eu quero deixar você com essa mensagem hoje. Se você estiver do lado de fora, a porta está aberta para você para a hora que você quiser. Se você estiver do lado de dentro, saiba que uma vez do lado de dentro é impossível de sair, porque Ele te ama demais para te deixar sair. Vamos orar? Se você estiver fazendo essa reflexão, saiba que nós estamos aqui para te ajudar. Como eu disse, tem uma Bíblia lá atrás. Nós não gostamos de constranger ninguém. Se você quiser caminhar com Cristo, venha nos procurar. A Bíblia é de presente, você não precisa pagar nada. Ela é de graça, assim como a sua salvação é dada de presente para você.